as imagens, por exemplo, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o envio de imagens de câmeras de segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a CPMI, que investiga os atos do 8 de janeiro. Em Brasília, logo lá, hein? Imagina, logo lá que está sendo, que lá é o palco. O Nelson vai explicar daqui a pouquinho pra gente por que tudo está em Brasília de verdade. Porque fica tudo lá debaixo do berço das pessoas que têm o poder para decidir, têm o poder investigativo e talvez não tenha transparência para o público, para o povo que clama por essa transparência prometida pelo seu líder maior do executivo e até agora não apareceu. Olha só, em sua análise, Moraes não encontrou motivos para negar o requerimento. Vale destacar que no final de julho, o ministério comandado por Flávio Dino negou o envio das gravações internas. A justificativa foi de que as imagens estavam sob investigação criminal ainda em andamento e deveriam ser solicitadas às autoridades responsáveis pelos inquéritos policiais. Ora, Nelson Kobayashi, mas uma CPMI, uma CPI não tem esse poder de adquirir essas provas, essas imagens? Tem, a gente precisa dar um passo atrás aqui. A CPI, ela tem previsão na Constituição, né? As comissões parlamentares de inquérito, e neste caso mista, que envolvem parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Elas têm poder de polícia e poder de juiz, segundo a própria Constituição. Então, quando ela requisita uma informação, um documento ou imagens, nesse caso, é uma ordem a ser cumprida. O ministro da Justiça, ele quis dar ainda mais segurança a essa entrega, dizendo que aguardaria uma decisão do STF. Eu não vejo muito problema nisso, talvez seja excesso de cautela. E aí, agora, o judiciário entende que é o caso, sim, da remessa dessas imagens. O Anderson Torres, hoje, ele foi questionado sobre qual o valor destas imagens para as investigações e ele diminuiu a importância. Ele falou que não teria muito a contribuir, não seria isso que faria a grande diferença no final das contas. Eu acredito que isso tenha servido, na verdade, no final das contas, para gerar ali alguma tensão entre o próprio STF e o Ministério da Justiça, que até agora não tinham tido nenhuma divergência processual, inclusive, até o momento. Por isso mesmo é que a gente pode aguardar que essas imagens sejam encaminhadas agora com a chancela judicial e que os parlamentares se debrucem sobre ela e possam tirar dessas imagens a melhor conclusão e, por consequência, prosseguirem nas investigações, servindo agora essas imagens, inclusive, para perguntas. Acredito que a oposição ao governo vai se utilizar dessas imagens para solicitar a oitiva de membros do Ministério da Justiça, que é para onde estão focando as investigações. Os parlamentares da oposição vão pedir oitiva do ministro da Justiça, dos seus subordinados diretos e, claro, a situação vai rechaçar isso, levando a culpa, claro, por Anderson Torres, que é a maior vítima até agora das investigações, ficou preso pelo maior número de tempo. Mas é o que eu entendi, essa decisão do Alexandre de Moraes, ela ainda não é definitiva, né? Ele vai colocar um colegiado e depende da decisão do colegiado. Não, ela já vale. Já vale. Está autorizado o envio das imagens, acredito que agora não tenha mais o que possa ser feito. Ótimo. E olha só, eu vou fazer uma mágica aqui nesse momento. Pode cortar para mim aqui, vou fazer uma mágica. Em 3, 2, 1, eu vou aparecer com o cabelo. 3, 2, 1. Vocês gostaram da mágica? Bela mágica, né? Muito boa. Rodolfo, muito obrigado, Ademar. Eu acordei hoje totalmente sem voz. Totalmente sem voz. Eu acordo todos os dias. E agora eu tô com voz de locutor de Love Songs. Lembra Love Songs? Madrugada? Olha lá, assim perto, longe, onde quer que você esteja, eu estarei ao seu lado, meu amor. E essa música vai para Valdirene, do Jardim Saci Pererê, que ela manda para Wanderson, o amor da sua vida. Ela diz que perdoa por ele ter saído com Vandercreia e feito um filho nela, que ela sabe que ela não será mais a mãe do seu primogênito, mas mesmo assim, o seu amor florirá. Gostou da voz? Muito bem, bonita voz, hein? Bonita voz. A voz tá linda, a voz tá linda. Telemensagens, não é verdade, gente? Agora, o STF, ele autorizou o envio de imagens, todas as imagens. Vocês acham que vai aparecer alguma coisa aí? Vocês acham que vai aparecer o grande vilão dessa novela nessas imagens?
Ou o governo ficou... Tem duas, eu vejo duas hipóteses aí, né? Ou o governo ficou segurando para fazer efeito panela de pressão, né? Ele criou uma expectativa de que existe alguma coisa ali e agora solta, ele faz... Ou realmente tem alguma coisa ali. O que você acha? Eu acho que assim que essas imagens chegarem à CPMI, elas devem ser submetidas a uma perícia tal qual qualquer prova desse tipo de imagem audiovisual. Essas imagens devem ser submetidas a uma perícia até para legitimar. Falar o perito, não teve edição, ou tem indícios de edição, ou essas imagens estão intactas. Acredito que isso possa dar ainda mais credibilidade para essas imagens. Exatamente. Como dizia a minha amiga Narcisa Tomborindeg, ai que perícia, ai que perícia. Por favor. Não, que mudando, eu queria entender como é que funciona esse tipo de perícia, porque o que eu tinha visto, aquela última, misturando dois assuntos, quando teve o problema com o Alexandre de Moraes na Itália, parece que a perícia falou que aquelas imagens tinham sido editadas e ao que eu vi, nada disso ocorreu. Se tem essa perícia e realmente mostra que pode ter qualquer tipo de edição, isso dá algum tipo de... acelera esse tipo de processo ou simplesmente morre por aí? Edição, a coisa fica complicada. É que no caso, por exemplo, das imagens que vêm do Alexandre de Moraes, lá daquela confusão, quem faz a perícia aqui no Brasil, em regra, seriam os agentes da própria Polícia Federal que têm inteligência para isso, na maioria das vezes, né, quando isso não precisa ser remetido para fora. Só que nas imagens que vêm do Ministério da Justiça, como a Polícia Federal faria essa perícia se a Polícia Federal é vinculada ao próprio Ministério da Justiça? Não sei como isso se resolveria no final das contas. Porque sem um laudo dessa perícia, nós não podemos afirmar que foi, né, que houve uma troca de imagens, vão mostrar só aquilo que eles querem. É o que está na cabeça das pessoas. Vão mostrar só o que quer de verdade, só o que quer. Existe uma possibilidade. A CPMI, ou cada deputado que quiser, pode contratar um assistente técnico especializado para fazer um trabalho de perícia em nome da parte. A questão é, esta prova ela não serve a acusar ninguém, não serve contra ninguém se ela não tiver respaldada por uma perícia, entendeu? Tem essa questão. As imagens não acusaram o G. Dias, que estava lá servindo água, por exemplo. Não teve peso contra o G. Dias, que estava lá servindo água para os manifestantes. Sprite, meu querido, imagem não é nada, a sede é tudo. Exato. Mas cada deputado pode, ou senador, pode pedir, contratar uma perícia, que se chama assistente técnico, é o perito da parte. Né? Tem o perito, que é um oficial, é um técnico, é um expert no assunto, que o juiz determina. Tá? E cada parte, como é uma CPMI, cada um dos senadores e deputados que estão lá, eles podem contratar, com verba do seu gabinete, um assistente técnico, né, que é, vulgarmente dizendo, um perito da parte. Aí ele faz a análise e ele aponta. E aí vai entrar na discussão quem está certo, quem está errado. Então existe essa possibilidade. Espero que eles saibam que eles possam contratar assistente técnico. Né? Agora que você falou, Pavinato, todo mundo... Exatamente, todo mundo sabe. Ainda bem que eu sabe uma coisa que eu gosto, tem umas coisas que eu falo, acontecem aqui. É verdade, por exemplo, nós passamos aqui, quando o Lula fechou a escola cívico-militar, por exemplo, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi a capa do jornal Estado de São Paulo hoje, é verdade. E depois, quando eu falei da questão da escola em tempo integral, que não tinha matéria, era só 7 horas. Tem que ficar 7 horas lá. Você joga criando um depósito de criança, 7 horas lá. E quando a gente falava ontem, aqui nos Pingos nos Is, ontem, sobre o PL da censura que volta, etc., todas essas oportunidades, acho que eu já falei meia dúzia de vezes aqui, que se o governo quisesse combater a notícia falsa, ele fazia igual faziam os países escandinavos, investiam no ensino do idioma e da matemática. Aí a primeira página do Estado de São Paulo hoje né? É o seguinte, porque você aprende a fazer equação e a leitura equacionada. Exato. Desses argumentos não pode ter essa conclusão. Entendeu? A equação é falsa nessa construção de texto. E aí a primeira página do jornal Estado de São Paulo hoje colocou: MEC quer mais português e matemática no ensino médio. Segundo proposta, mudanças no Enem só devem ocorrer após 2024. Após críticas no começo do governo Lula,
a reforma que entrou em vigor em 2022, que é aquela que tinha aula de como fazer o brigadeiro caseiro. Sim. Né? Não, mas que as vergonhas. É a arte de morar bem. Tinha uma disciplina chamada O que rola por aí. O que rola por aí. Revelou a idade agora. E teve muita gente assanhada que não leu rola, não. Leu muita coisa. É verdade. Teve gente assanhada que não conseguiu ler o que rola por aí. Aí você já viu o que aconteceu, né? Essas gravidezes precoces. Eu falei... Interpretação de texto, né? E daí não era interpretação, era impetrepação. Aí ele falou, depois das críticas, o Ministério da Educação, que é o MEC, apresentou ontem suas propostas para o novo ensino médio. As mudanças que ainda serão submetidas ao Congresso, saída para o Congresso, gente, pretendem voltar a carga horária obrigatória das disciplinas básicas ao mínimo de 2.400 horas. Pela reforma de 2022, a formação geral básica foi reduzida em 600 horas. Ou seja, português e matemática perderam conjuntamente 600 horas, gente. 600 horas. Para um povo que não sabe falar mais. Por isso que você usa democracia de qualquer jeito, amor de qualquer jeito. Espero que isso aconteça. Você acha que isso vai acontecer, Nicole? Que vão ensinar de fato português e matemática ou é mais uma coisa para inglês ver? Enfim, é porque... Aliás, se o inglês não quiser ficar entediado, ele vem para o Brasil, que ele vai ver um monte de coisa. Né? Eu já fui professor de ensino médio, né? E há vários problemas dentro da gestão escolar, né? Primeiro, um excesso de burocracia, né? Os professores são sobrecarregados e muitas vezes se confunde a burocracia com a qualidade do ensino, né? Sendo que os professores precisam ser qualificados, com cursos de pós-graduação, desenvolverem pesquisas, né? Junto com as universidades. Tudo isso qualifica melhor os professores. Então, muitas vezes as escolas, de fato, enchem os alunos de horários, de atividades, mas é uma quantidade que é meramente instrumental, né? Falta a parte reflexiva. Então, é uma questão para se pensar. E outro problema que é muito criticado nessa reforma do ensino médio foi a divisão por áreas, né? Humanas, exatas e biológicas. E então, alunos que de repente escolham exatas terão mais carga de matemática em relação aos que buscaram a área de humanas ou biológicas e, consequentemente, você começa a reduzir não só matemática de um lado, história do outro. Então, o ideal é que a gente tenha um currículo básico para todos os alunos com uma carga horária idêntica ou superior ao que nós já tínhamos e, claro, como cursos complementares, que são as chamadas disciplinas optativas, aí sim, o aluno pode se especializar ainda mais em matemática, ou escolher o caminho das biológicas ou das humanas. Acho que seria o meio termo ideal. Agora, a reforma que foi feita anteriormente, ela não passou por debates públicos, né, diga-se de passagem. Né? O Michel Temer tinha um ministro da Educação muito ligado, né, um grupo de universidades e publicação de materiais didáticos. Então, enfim, os profissionais da educação, as associações de educação, questionaram muito o fato de que não foi aberto um amplo debate para ver quais são os problemas das escolas e quais disciplinas deveriam ser potencializadas. Então, quando não há debate público, problemas como esse surgem, né? Também, a gente não pode esquecer que depois que o projeto foi aprovado pelo Congresso, também sem muito debate público, né? Então, o fundamental... Tem debate nesse país. Você veja, a PEC da reforma tributária, não deram meia hora para ler. É verdade. Ninguém debate. Né? Eu acho o seguinte, por quê? Se a gente soubesse português e matemática, a gente não tinha caído em tanta esparrela, né? Tem nem aqueles que foram para o 8 de janeiro achando que ia resolver alguma coisa. Porque, pensa bem, é uma pessoa sem bom conhecimento de português e matemática quem pensa em ir para Brasília no dia que não está o presidente, não estão os deputados, não estão os senadores, não estão os ministros do STF para fazer o quê? Protestar para quem? A grama? Ou comer um pouquinho de grama? Né? Então você vê que a gente precisa do básico. O Brasil precisa do arroz com feijão. Pode falar no básico? Falar em básico, Pavio, estava vendo um estudo que faz uma comparação dos países da OCDE com o Brasil em relação ao investimento em educação básica, que é onde se aprende português e matemática. Os países da OCDE, que são países desenvolvidos, em relação à educação inclusive, eles têm o mesmo
valor, a mesma quantidade de valor público, de dinheiro público, investido na educação de nível superior e na educação de nível básico. Aqui no Brasil, outro dia eu estava vendo uma matéria que a USP, a Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, entrou para uma das 100 melhores do mundo. E aí fiquei me perguntando quando é que uma escola pública de nível básico vai entrar para as 100 melhores do mundo, brasileira. Exatamente. Praticamente jamais. Exatamente. E aí fui ver os números. O Brasil investe um tanto para o nível superior, no ensino público, universidade pública, e 1/3 disso, do valor, para a educação básica. Ou seja, praticamente 30% em relação à proporção do que se investe na educação básica nos países lá fora. E talvez isso tenha um propósito, seja proposital, inclusive, para que esses alunos da educação básica não sejam tão desenvolvidos assim, até porque se forem tão desenvolvidos na educação básica, vão ficar mais espertos. Mas deixa eu trazer um ponto interessante. O caso do Zema. O Zema deu aquela entrevista para o Estado de São Paulo, não falou nada daquilo que estava na manchete. Aí o cara pegou, meteu a manchete, o Zema quer dividir norte, sul, direita e esquerda, e ele não fala nada daquilo na entrevista. Mas quem que vai ler? Pois é, o cara lê a chamada grande e já fica preso naquilo. Entre linhas que é importante. Exato, é o que a gente sempre fala aqui, ir além da manchete, né? Porque eu tenho uma das minhas atividades, desenvolvi um curso de educação financeira e estou colocando nos colégios aqui em São Paulo. O primeiro foi o colégio que eu estudei minha vida inteira, aqui no Morumbi, aqui em São Paulo. E eu vejo que, mesmo sendo um colégio em que a mensalidade é bastante alta, para a população brasileira são pouquíssimos que conseguem pagar, eu vejo que o preparo, mesmo nessa área, que é tão importante para o desenvolvimento lá na frente, ainda é muito precário. Então, imagina num colégio de ensino público que você está falando... No vestibular. Pois é. Não, mas... Não cai no vestibular. E quando eu agora que estou na fase de procurar pessoas para a gente conseguir replicar para outros colégios que estão colocando esse curso como extracurricular, é muito difícil você encontrar pessoas, mesmo formadas, que consigam falar com facilidade sobre o tema. Então imagina quando a gente joga isso para a grande base de estudantes do Brasil que vem do ensino público, é o que ele está falando, falta o básico do arroz com feijão. É muito triste. Eu estou contigo. Eu acho que tem um quê de proposital nisso. E outra coisa... Posso fazer um número aqui, Nelson, antes de você falar, por favor? Porque o maior índice de desemprego no Brasil hoje, a taxa vai de 20 a 35 anos, ok? Há uma de índice de desemprego de 20 a 35 anos. E são pessoas, em sua maioria, tá? Porque eu já falei isso aqui uma vez, eu fui hostilizado, mas em sua maioria são analfabetos funcionais. Pessoas que não conseguem ler, elas conseguem ler, mas não conseguem interpretar. E para quem não consegue ler o relógio, são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. E o assunto é? O assunto deve ser CPMI. Uma coisa leva a outra, né? Conclui aí pra gente, porque a gente tem imagem. Tá bom, temos as imagens. Então conclui aí. Eu vou concluir. E o que acontece? São pessoas analfabetas funcionais. Mas nós devemos lembrar que no governo Lula, primeiro governo Lula, nós tivemos Tarso Genro como ministro da Educação. E a coisa piorou de verdade quando entrou Fernando Haddad no Ministério da Dilma. Vocês lembram disso? Porque o aluno não poderia mais repetir de ano. Era índice de presença. E isso foi uma catástrofe para o Brasil, para a educação brasileira, porque bastava o aluno estar presente para não repetir de ano. Olha só o que aconteceu hoje. Foi o pior ministro da educação. Aí o Lula fazia um X semana passada. Agora o Camilo Santana, ele vai tirar o Fernando Haddad do pódio, só se for o pódio dos 3 piores, né? Mas essa coisa já tinha aqui em São Paulo também, na gestão PSDBista. Isso é uma a aprovação continuada. Mas sabe o que aconteceu? Quando o Serra assumiu aqui em São Paulo, ele queria pôr índice de ensino para os professores. Ele queria dar um bônus para o professor que ensinasse melhor. O sindicato, meu querido, o sindicato caiu em cima. Nossa, não pôde implementar em São Paulo.